Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e o nosso papo hoje tá muito gostoso porque a gente vai falar de chocolate e de cacau. E acredite, isso não tem nada a ver com a novela Renascer. Esse papo está sendo delineado, está sendo desenhado desde dezembro. Eu nem sabia que Renascer seria regravada e agora esse papo vai sair no meio da novela que mais fala sobre cacau nessa história. Então, para conversar comigo sobre cacau, sobre chocolate, eu convidei a Juliana Ustra, que é pesquisadora nessa área e vai contar um pouquinho desse assunto delicioso para a gente. Juliana, seja muito bem-vinda ao MamiCast. Obrigada, Nath. Eu tô muito, muito feliz, até porque eu te escuto frequentemente, faz parte das minhas andanças enfim, estudos, né, pelo mundo do café, do vinho, né? E assim, o Mami tá sempre no top aqui dos meus podcasts. Então, tô super feliz de poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Não, eu achei muito divertido quando você entrou em contato comigo pela primeira vez. Conversando foi uma troca, assim, em algum post. Eu nem lembro qual foi o post, porque já faz tempo que a gente troca, assim, algumas informações. E foi trazendo um paralelo da sua área, do cacau, em relação ao que eu estava falando. E eu já vi que você acompanha isso em todas as áreas. Quando eu falo de saquê, você está lá publicando, fala de chá, de café. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, que talvez as pessoas não se deem conta. Você não estuda vinho? Por que você está falando dessa outra área? É tudo interligado, né? Quando a gente fala de sabor, de análise organoléptica, quando a gente fala de alimento, tá tudo interligado. Não tem como entender de vinho sem entender de gastronomia, sem entender de todas essas áreas. E eu acho que só engrandece o nosso conhecimento. E a gente, não é nem Páscoa, né? Mas cacau é o tipo de coisa, chocolate é o tipo de coisa que não tem época do ano. Eu acho que é uma paixão, essa não é uma paixão nacional, essa é uma paixão internacional, e tem tanta coisa sobre chocolate, tem tanto mito sobre o que chocolate faz bem ou faz mal, tem tanta coisa que a gente não sabe, então hoje você vai tirar essas dúvidas pra gente, mas a primeira coisa que eu quero saber é como é que você caiu numa área tão gostosa como o chocolate? Qual é a sua formação e como é que você foi parar na pesquisa de cacau e chocolate? Eu me sinto uma pessoa muito, não sei se sortuda, Nath, mas muito feliz, muito satisfeita, porque eu tenho formação em engenharia química, eu me formei, vou ter que revelar aqui, há 26 anos atrás, e trabalho sempre como consultora em área de alimentos. Então, eu tenho uma formação técnica, eu trabalho com questões de Anvisa, Ministério da Agricultura e tal. E aí, num determinado momento, eu tenho alguns highlights assim que eu gosto de contar, porque faz parte da trajetória. Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu atuei 20 anos atrás na construção do regulamento da indicação de procedência dos doces de Pelotas. Ponto. Isso é uma coisa importante. Para quem não conhece, Pelotas é uma cidade muito famosa por seus doces. Os doces de Pelotas tem. Olha, o pessoal sai. Eu sou de Porto Alegre, o pessoal sai. Dirige 3 horas para ir para a festa para comer os doces de Pelotas. Eles são famosos, gente. Quem não é do Rio Grande do Sul e não conhece, dê uma pesquisada. E ela acabou de contar. Doce tem até indicação de procedência. Tem, então. numeração, enfim. E o que acontece? Naquele momento, Nath, eu estava começando minha vida profissional, eu compreendi que um alimento ou uma bebida, ele não é só questão nutricional, ele não é só um produto, né, que se venda num ponto de venda, ele não é só isso. Ele é um patrimônio histórico, cultural. E aí eu comecei a entender as relações entre diversas áreas, entre um alimento, turismo, história, cultura, e assim por diante. Então, isso veio na minha bagagem, isso está posicionado aqui junto comigo para sempre. Então, sou muito grata pela... Foram muitos anos. Eu atendi a Fena Doce, que é aquele evento grandioso de doces de Pelotas, atendi como consultora por 8 anos. Então, transitei muito nessa questão. Vim morar na Serra Gaúcha. E aí, fui trabalhar como engenheira numa fábrica de chocolate artesanal. Que aí depois eu descobri que não é artesanal. Mas depois isso a gente trata de uma outra forma. O que aconteceu, Nath? Eu sou chocolatra. Eu sou uma pessoa que nasceu em 75 e eu assisti Fantástica Fábrica de Chocolate todas as vezes que passou na minha frente e eu sonhava em trabalhar com chocolate. Fui ser engenheira, fui trabalhar numa fábrica e quando eu me deparei com a fábrica de chocolate, como engenheira e sabendo de processos, eu me dei conta que eu não sabia nada. E aí eu fiquei
muito impactada e eu sou muito curiosa, muito impelida também em fazer coisas fora da caixa. Naquele momento, que foi 2011, eu decidi que eu ia mergulhar de vez, ia compreender o que acontece numa fazenda de cacau, o que acontece numa fábrica de chocolate, que diferenças a gente tem entre os chocolates e tal. E aí, Nath, foi uma viagem, é uma viagem sem volta. Eu falo que a hora que eu abri essa porta, entrei, eu descobri que é muito mais envolvente do que a gente pode imaginar. Então, assim, eu trabalho já desde 2011, a gente está em 2024, há 13 anos, muito focada em chocolate. Por sorte, também acabei me dedicando também com consultoria para fábricas de chocolate. Então, hoje os meus clientes também são parceiros, viraram amigos e assim por diante. E o que acontece? Trajetória técnica, trajetória de pesquisa, é uma pesquisa independente, ou seja, eu não estou ligada a nenhuma instituição de pesquisa, universidade, não, eu faço isso. E aí, Nath, o que aconteceu? Comecei a visitar fazendas de cacau. E quando eu me deparei em 2011 com o primeiro pé de cacau, com a primeira floresta, isso foi no sul da Bahia, eu tive um impacto, eu não sei nem explicar, mas assim, foi um impacto muito forte, porque eu me dei conta da grandiosidade que é o que está por trás de uma barra de chocolate. Então, me deu de verdade um impacto, assim, de dizer, Juliana, para tudo e vai entender o que está acontecendo. E simultâneo a isso, começa no Brasil uma onda, que ainda é crescente, mas é uma onda, e que eu espero que não caia, mas que a gente tem aí uma força muito grande, mas ela começou basicamente nesse tempo do Bean to Bar, que é do chocolate da amêndoa barra. Em 2011, Nath, eu experimentei, eu lembro até hoje, um celofane douradinho, 5 gramas. Uma pessoa me deu um chocolate Bean to Bar pela primeira vez. E o meu cérebro falou assim, foi outro impacto. Eu pensei assim... Que é isso? Que sabor é que esse, é né? O que é isso? Porque eu sempre comi muito chocolate. Só que aí eu me dei conta que essa era outra categoria e que por trás e junto a isso vem muitos outros valores que eu também decidi que eu ia entender sobre. Então, assim, eu fui no início tida como uma gaúcha maluca que queria entrar no mundo do cacau e do chocolate. E, claro, fui sendo muito bem recebida. Então, é uma trajetória completamente fora da curva para uma engenheira química. Faço hoje, delineei esse caminho, então eu venho caminhando exatamente no que eu queria fazer. E pesquiso, Nath, o que acontece no Brasil, principalmente em termos de cacau e de chocolate. Tudo lindo, fui entendendo também que eu precisava me posicionar nesse mercado. Então, ficou muito claro para mim que eu não venderia cacau nem chocolate, até porque eu não tenho uma fábrica, muito menos uma fazenda, mas que eu falaria sobre. E eu amo falar. E para falar, o que eu fiz? Eu também fui compreender da questão sensorial para chocolate, que é um outro mundo. Então eu gosto de deixar super claro, assim, não sou sommelier, mas acabei entendendo das questões de como o teu organismo pode fazer a leitura, né, de um alimento, de modo geral, e chocolate. Quando eu me dei conta... Eu lembro... e aí... Não, desculpa, pode seguir. Pode ir, porque eu vou engrenar horas, se tu não me interromper, Nath. É porque eu lembrei agora, enquanto você falava, qual foi a primeira vez que eu provei um chocolate brasileiro, Bean to Bar, porque olha como as coisas são. Você falou, eu fui parar na área fui parar no chocolate sendo engenheira. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que junto comigo se formou na área jurídica, somos advogadas, e ela foi parar no chocolate também, porque ela começou a ser uma pesquisadora de alimentos com denominações de origem, e ela foi parar na Ama Chocolates, Olha! no sul da Bahia. E aí ela me contou e me mostrou as coisas, que o chocolate é um cacau selvagem, que ele cresce no meio da floresta. Eu, como assim? Mas não é uma plantação? E aí ela me deu para provar, e eu lembro que tudo que eu esperava de sabor de chocolate eu não senti, e era uma coisa muito frutada. E eu disse, gente, peraí, o que eu tava sentindo até agora de chocolate? Era tal do leite, então? Era açúcar o que eu sentia? Era baunilha artificial. Porque eu lembro de...
eu lembro de sentir muita fruta, era muito maluco, o chocolate era frutado, assim, então para mim foi super impactante. Só que a gente ouvia no passado muito mais essa diferenciação do chocolate industrial e artesanal. E hoje a gente ouve muito mais esse termo bean to bar. O chocolate artesanal e o bean to bar é a mesma coisa? Não, não necessariamente. Tá. O artesanal, na minha concepção técnica, o artesanal é de uma produção descontinuada, menor. É uma produção que talvez tu queiras fazer, Nath, para Páscoa, para presentear os teus amigos. Pode ser na tua casa. Ela pode ser caseira. Pode ser caseiro. O artesanal normalmente não tem muita padronização, não trabalha com equipamentos robustos, trabalha com equipamentos mais domésticos. Então, o artesanal, lógico, tem o seu valor, acho bárbaro, mas, por exemplo, aqui em Gramado, a gente tem uma capacidade industrial, são toneladas, então não é mais artesanal. Ele deixou de ter aquela característica. E o bean to bar, que vem a ser uma outra categoria, uma categoria que trabalha outras características que eu posso te contar daqui a pouco, ele também é feito em pequena escala, mas eles têm uma linearidade, eles usam equipamentos industriais, porque fazer chocolate não é bem assim. Precisa ter precisão de temperaturas, de controles, uma sala tem que estar climatizada, então ele pode ser feito pelas mãos, com interferência de um ser humano muito presente e tomando decisões e trabalhando naquela massa de chocolate, mas na minha opinião, e na opinião da Anvisa também, uma empresa de chocolate ela é uma indústria, então eu não trato mais como artesanal. Tá. Isso não significa que ele é feito em grandes empresas, aquela da chaminé, entendeu? Que a gente enxerga. Claro. Não é isso exatamente. Mas enfim, essa é outra seara, assim, que eu nem gosto de entrar muito, Nath, do industrial para o artesanal. Tá. Mas em relação ao bean to bar, o que é? Explica pra gente, então, o que significa o bean to bar, que é o que a gente ouve falar bastante, e eu sinto que tem crescido cada vez mais, tem aparecido cada vez mais marcas no Brasil, bean to bar. O que significa isso exatamente? Quais são os processos envolvidos, ou melhor, o que ele não envolve do industrial e que torna ele bean to bar? Pronto, olha só. Quando a gente tem, olhando o mundo chocolate, eu tenho dois grandes grupos, o industrial e o bean to bar, e o tree to bar, que é da árvore à barra. O que acontece? O bean to bar e o tree to bar, eles pressupõem o uso do cacau fino. O grande indústria pressupõe o uso de cacau commodity. Então, a gente já começa com diferenças no ingrediente. O cacau fino, ele vem a ser um cacau que tem um acompanhamento desde a roça, muito perto, eles acompanham todos os momentos daquele fruto, e durante a colheita ele passa por uma classificação e a gente remove frutos que tenham pragas, mofo, defeitos, perfuração por pássaros e tal, e ele vai para uma ruma, que é um conjunto de frutos, fica ali no meio da roça, de frutos perfeitos. Esse fruto, logo em seguida, ele é cortado, olhado novamente, então ele é cuidado de uma maneira muito atenta e vai para uma caixa que caminha para a casa de fermentação. O commodity não faz isso. O commodity pressupõe que eu tenha cacau, ponto. O cacau segue, vai ser seco e vai embora para a indústria. Cacau fino tem todo esse acompanhamento e passa pela fermentação, que é natural, normalmente leva 5 a 7 dias, dependendo do clima e tal. A única interferência humana, Nath, é revolver a massa. O resto a natureza faz. E nesse momento da fermentação, começam os desenvolvimentos de sabores. Então, começa toda uma transformação de semente para amêndoa. E nesse trajeto, nesses dias, é mágico. Então, é uma recomendação que eu te dou, assim, visita uma fazenda de cacau, que tu vai ficar muito encantado. Esse cacau fino passa, então, por várias etapas de beneficiamento, com tanta atenção quanto no início, até ele ser ensacado por essa fazenda, já seco, e é vendido para um chocolatier ou para um produtor de bean to bar.
este produtor seleciona esse lote pequeno de cacau que é interessante para ele. Ou seja, ele vai ver se ele não tem defeito, se ele não foi excessivamente seco, se ele não está úmido, se ele não está mofado. Então, existe uma escolha por parte da fábrica. Quando chega na fábrica, o carinho e o cuidado continuam, Nath. Porque esse cacau ele é guardado para não desenvolver, não chamar nenhuma praga e tal. E ele é torrado. E a partir da torra, a gente tem outros desenvolvimentos de sabores super importantes. Então, o que eu quero te dizer? O chocolate Bean to Bar, ele pressupõe origem, ele pressupõe aproximação do produtor de cacau ao produtor de chocolate, ele pressupõe sustentabilidade, porque para eu ter tudo isso, eu preciso cuidar da roça, das pessoas, entendeu? Eu preciso ter sustentabilidade em todos os momentos. O produtor de chocolate também quer isso. Então, é muito usual que eu tenha aplicado nos rótulos o nome do produtor, as coordenadas geográficas da fazenda, que eu tenha uma apresentação da origem, que eu tenha um orgulho de onde saiu esse cacau. E aí começa uma questão de agregação de valor. Quando eu tenho um cacau fino se transformando em chocolate através do processo Bean to Bar, eu tenho muito mais respeito às questões sensoriais. Então, no momento da torra, no momento da formulação, o que acontece? Esse produtor de chocolate trabalha temperaturas, tempos, fórmulas para quê? Potencializar o melhor daquele fruto. E aí a gente entra com as questões de terroir. Se eu tenho um sabor frutado, e aí a gente vai entrando um pouco mais, se a determinada região vai me oferecer um cacau que tenha fruta amarela, doce de fruta amarela, fruta passa, nananã. Quando o produtor de Bean to Bar sabe o que fazer com aquela amêndoa, isso aparece no chocolate. Então, é óbvio que isso custa mais. Teoricamente e de uma forma prática, um chocolate Bean to Bar tem um valor agregado muito maior do que o da grande indústria. Vou pular no da grande indústria. Eles recebem cacau de toda ordem, de toda forma, e isso quando entra para a produção, eu preciso equilibrar em termos de formulação. Então, o que acontece? Uma torra mais forte, eu preciso É um adicionar... paralelo, desculpa te atrapalhar, mas é um paralelo muito, muito parecido com a da indústria do café. É isso. Do café especial e do café industrial, onde a torra ajuda a uniformizar e mascarar o café que não foi tão selecionado e que vai com vários defeitos e diferencia muito do café especial. Eu tô assim, ó, você vai falando e eu tô só fazendo os paralelos com outras indústrias. Isso é muito legal. Muito legal. Por Desculpa te isso, interromper, Nath, segue. e até abre parênteses aqui. Por isso que eu te escuto muito, porque quando, por exemplo, o Rodrigo, sommelier de água, começou a falar das questões da água, é um paralelo para o cacau e para o chocolate. Quando eu escuto alguém de uma vinícola, enfim, tudo é informação e o mundo do cacau tem isso também. Mas aí volta para a grande indústria. Então, um chocolate hoje mais comercial, com custo-benefício mais acessível, ele tem baunilha artificial, ele tem mais açúcar e ele pode ter, porque a Anvisa permite isso, gorduras substitutas. Então, aqui na grande indústria, eu posso ter outras gorduras que não sejam de cacau. No Bean to Bar, eu preciso ter a manteiga de cacau. E aí eu já gero uma outra questão, que, na minha opinião, é essencial, que é a saúde. Então, quando tu começas a estudar o que o cacau traz de aporte para o teu organismo, vale muito a pena. Porque é bom para o sistema cardiovascular, é bom por conta dos antioxidantes, e aí por diante. Eu estava aqui preparando as perguntas para te fazer, e aí, fazendo a minha pesquisa, comecei a ouvir falar sobre os polifenóis do cacau, e aqui a gente faz sempre um paralelo com os vinhos, polifenóis que estão na casca da uva, que são antioxidantes, que têm propriedades que fazem bem para o coração. São essas mesmas propriedades que os polifenóis do cacau trazem também? Então, o vinho, Nath, por isso sim, eu sou muito encantada também com o mundo do vinho e gosto de dizer que o mundo do vinho tem uma trajetória
que acredito que é um aprendizado também para quem está no cacau, no café e assim por diante. Então, assim, sim, são super alimentos, né? E eu... Mas uma coisa curiosa é que quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em, vamos lá, vamos fazer uma dieta, preciso perder peso ou preciso diminuir colesterol, as pessoas pensam primeiro, vou cortar os doces. E um dos doces mais lembrados do mundo é o chocolate. E a primeira coisa, assim, primeiro, cortar o chocolate. As pessoas ficam passando desejo por chocolate. Então quer dizer que a gente pode manter o chocolate na dieta, porque ele se for um chocolate mais saudável, no sentido menos industrializado, ele pode ser muito mais saudável ainda que outros alimentos. Então, assim, dá para fazer então uma dieta com chocolate. Muito! Nath, o que acontece? Eu falo assim, amigos nutricionistas, e eu tenho a felicidade, uma vez por mês eu faço um toque num spa aqui em Gramado. E nesse spa, a primeira pergunta que surge por parte do público é: mas assim, então eu posso comer? Pode! O que acontece? De uma maneira muito clara, que eu indico sempre, leia um rótulo. Um chocolate que vai te agredir menos e que vai te trazer antioxidantes e propriedades bacanas, ele tem 2, 3, 4 ingredientes. Quanto mais intenso em porcentagem de cacau, melhor para a saúde. E quando eu escolho um chocolate Bean to Bar e ele me traz em 3 gramas, 2 gramas, é um pedacinho pequeno, 5 gramas, tá? São 2 mordidas em 5 gramas. Ele traz sabores, ele vai te despertar aquela sensação de bem-estar, que isso é bioquímico, isso é comprovado. Ele vai te trazer saciedade e ele vai te trazer, sim, esses antioxidantes. Então, o que vai acontecer? Em 5 gramas, eu posso ficar satisfeita e ter um aporte calórico muito menor do que se eu resolver me atirar numa barra de 180 gramas do supermercado que tem baunilha artificial e açúcar e que combinadas, Nath, fazem o teu cérebro querer mais. Então a gente nunca vai ficar satisfeita com 5 gramas de um chocolate cheio de baunilha artificial. E o teu cérebro te diz: come mais. O que acontece? O teu aporte calórico vai ser grande, lógico. Então, o tipo de chocolate faz muita diferença quando, sim, eu quero prestar atenção na questão saúde. E aí a minha recomendação é: leiam o rótulo. Se eu tenho nibs, massa de cacau ou cacau como primeiro ingrediente, a gente tem uma grande indicação de que ele é um chocolate mais saudável do que os demais, né? Então é por aí. E sobre as inovações no mundo do cacau? Porque nos últimos tempos a gente vê muita coisa surgindo, né? Primeiro, o chocolate Bean to Bar ganhando mais espaço. Eu já ouço falar disso, pelo menos aqui em São Paulo, muito mais, e vejo muito mais marcas surgindo. Eu lembro quando surgiu na mídia, né, o cacau rosa, que fazia o chocolate rosa. E volta e meia surgem algumas novidades no mercado. O que está se falando mais nos últimos tempos? O que está surgindo de inovação, seja de inovação tecnológica ou mesmo de inovação de produto por demanda de mercado? Conta um pouquinho para a gente o que está se fazendo no mundo do chocolate hoje. Nath, o que eu quero te dizer primeiro é te dar alguns dados de mercado que eu acho muito interessantes. A gente hoje no Brasil tem cerca de 90 mil produtores de cacau. Muito desse volume, lógico que é commodity, exportado e tal, e muito vai ainda ser vendido para empresas europeias. Então, quando a gente viaja e traz na mala um super chocolate belga, suíço e tal, a gente tem muita possibilidade de estar trazendo chocolate feito com o nosso cacau. Mas isso é um dado só para ficar guardadinho. Que só viajou muito. Simplesmente você está trazendo um cacau viajado. Muito. Tudo bem. O que acontece? Então, aqui, muitos produtores de cacau, alguns, então, se dedicando, sei lá, vou te dizer que 5 a 10% de volume dessa produção vira cacau fino, que vira chocolate, Bean to Bar. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 270 marcas de chocolates Bean to Bar e Tree to Bar. Então, é uma curva crescente. O que eu vou te dizer que a gente tem de novidade? Que para mim não é uma novidade, é uma consequência, né?
essa turma do chocolate, eu não conheço nenhum, e eu conheço muitos pessoalmente, muitos. Eles são absolutamente apaixonados pelo que fazem. Então, assim, ninguém, assim como eu, se tu entrevistares, a gente vai ter horas de assunto, porque eles têm muita informação. E eles vão criando muitos produtos diferentes. Então, a gente começa essa onda lá em 2011 com o chocolate 70%. Muito dessa onda começou com 70%. Agora, 2024, o que eu vejo, tá? E isso é outro dado bem relevante. O Brasil está começando a compreender que chocolate bean to bar ele pode ser indulgente a ponto de eu ter o quê? Chocolates brancos, bem feitos, chocolates com inclusões. E aí começam, inclusões são ingredientes que a gente adiciona a uma massa de chocolate, como por exemplo, um chocolate 70 com pedacinhos de cupuaçu. E essas intervenções, elas hoje são muito bem sucedidas quando elas trazem frutas brasileiras. Café, chás, infusões. Então, hoje é uma efervescência de sabores, de possibilidades, porque o chocolate bean to bar, além de tudo que eu já te contei, ele ainda conversa com outros mundos. Os das frutas, os dos vinhos, os dos chás, do mel, do queijo, do café. Então está acontecendo, e por isso que eu estudo muito também essas outras cadeias produtivas, está acontecendo uma conversa muito forte. E resultado disso, premiações internacionais para chocolate hoje estão crescendo em número de presença de brasileiros, de marcas brasileiras nessas premiações. Então, ano passado eu me dediquei a lançar todos esses dados numa planilha e eu peguei histórico mesmo de cada um dos concursos internacionais, Nath. E os brasileiros, eles estão crescendo, crescendo, crescendo. O que é isso? Que não é uma novidade, mas é um fato assim que para mim é muito importante de ressaltar. O mundo está vendo que o chocolate brasileiro é bem feito, é bom, tem uma qualificação que pode estar junto a outros chocolates do mundo. Então, isso para mim assim, é um ponto super importante de te dizer. Não é uma inovação, mas sim é uma novidade que eu acho que para muitas pessoas ainda é desconhecida, né? Então, acho que é bem legal de te dizer isso. E por conta disso, a gente vê inovações muito no ponto de venda, né? E também de experiências, né? As pessoas hoje estão levando visitas para as fábricas bean to bar, as pessoas querem ver, querem acompanhar, querem visitar uma fazenda. Isso tudo é experiência, né? Então, acho que isso também acaba sendo uma inovação. Ele deixa de ser produção de commodity chata para uma produção absolutamente envolvente, exuberante e muito, muito legal de ser visitada. Eu visitei aqui em São Paulo uma fábrica, é até engraçado falar fábrica, né? É uma casa. É uma casa com pequenos cômodos, onde cada coisinha vai sendo feita ali, é uma pessoa só que faz. E que acho que agora, 2023, foi premiado pela Veja São Paulo como o melhor chocolate bean to bar de São Paulo, que é a Mission Chocolate. Isso. E eu lembro que ela tinha uma saca de cacau recém-chegado, do cacau fino que ela usa, mas ela tinha um cacau não fino para mostrar pra gente a diferença, assim. Eu continuo fazendo muitos paralelos com o café, porque foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi pela primeira vez o café antes da torra, né, o café industrial, e comparei do lado com o café especial. Mas o que eu queria dizer é que fazer essa visita, ver o processo, provar, e ali tinha muito do chocolate com cupuaçu, tinha o chocolate com café, com caramelo, tinha várias opções, muito maravilhoso, me deu muita vontade de ir para o próximo passo, né? Visitar uma fazenda. E aí que eu quero chegar na minha pergunta. A gente tem ouvido falar muito, mais recentemente, cada vez mais, das pequenas comunidades locais no norte e no nordeste do Brasil, que produzem cacau, que produzem chocolate super artesanal, e a gente vê o quanto o cacau é capaz de ajudar a comunidade, né? Ele causa uma movimentação.
Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esses locais que existem no Brasil, essas pequenas comunidades que ainda existem de pequenos produtores, que fazem o seu cacau local, que não apenas vendem para uma indústria maior? Você tem um pouquinho para nos falar sobre esses locais e se eles recebem também para visitação? Tenho muito, Nath, porque o que aconteceu? Te contei um pouquinho do início da minha trajetória. Quando começou a pandemia, eu me dei conta que o que eu ia fazer se eu não poderia fazer eventos, se eu não poderia, o que eu ia fazer? E aí eu comecei a entrevistar essas pessoas. Eu entrevistei muitos produtores de cacau e de chocolate e eu me dei conta que, assim como tu, Nath, muitas pessoas querem saber o que acontece nos bastidores. E aí, muito ousada, eu lancei um projeto meu, 2021, 8 de março de 2021, chamado Expedição Cacau e Chocolate do Brasil. E eu decidi que eu ia viajar pelas origens do cacau do Brasil. E que mais surpreendente, porque eu nunca tinha feito isso, eu escrevi um livro sobre essa experiência minha em primeira pessoa. O que significa isso, respondendo a tua pergunta? Eu trago o lado humano das pessoas que estão trabalhando numa roça de cacau ou numa pequena comunidade ou até numa empresa de bean to bar, porque são pessoas, Nath. E aí quando tu começa a entender que essa produção ela é pautada em escolhas, em decisões, em hábitos, em culturas de pessoas que estão ali naquele território e que eles não fazem só isso, né? No momento que eles vendem cacau para uma produção bean to bar, eles estão gerando receita naquele espaço. E quando a gente começa a entender que o espaço da roça de cacau ele é interessante e é um ponto de partida para a escolha do teu lote, dos teus sacos de cacau, muita visita acontece. Então, quem produz bean to bar quer conhecer uma fazenda. E as fazendas começaram a ser visitadas. Então, não são, no meu caso, eu não visito fazendas turísticas, eu fico imersa em fazendas de trabalho. Eu quero chegar e acontecer e ver o que está acontecendo naquele momento, na poda, na colheita, na quebra, tudo. E esses espaços, eles acabam sendo conectados com a experiência de turismo, experiência, né? Eu estou aqui redundante, mas é viver o que acontece na roça. Então, isso gera, Nath, a propagação de outras coisas, como, por exemplo, vou te dar aqui em primeira pessoa, eu fui conhecer algumas frutas, algumas preparações de gastronomia muito típicas que eu nunca tinha acessado. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu fui para uma fazenda. E aí gera a minha vontade, a vontade de outras pessoas, de conhecer o quê? Como é feito o dendê, o azeite, como é feito cuscuz, como é feito isso, aquilo. E aí tu começa a fazer interfaces com a cultura daquele local. E gera, obviamente, trabalho para quem está ali. Então, assim, eu comecei a visitar feiras de produtores de tudo que tu pode imaginar, de mandioca, de frutas e tal, e eu compro, e eu indico pessoas comprem, porque o Brasil tem coisas incríveis que trazem experiências gastronômicas que são únicas e que muito mais do que isso estão associados a etnias que vieram para o Brasil, né, a todo o impacto que a gente tem dos povos africanos que vieram, dos povos originários, e aí a gente começa a entender que o nome daquela comida tem a ver com algo que, né, que está aí na nossa história. Então, quando eu, Juliana, saí de Canela, onde eu moro, e comecei a fazer tudo isso, eu te afirmo que o cacau e o chocolate me fizeram redescobrir um Brasil que eu não sabia que existia, né? E aí tu começa a ouvir cantigas do pessoal colhendo na roça, tu começa a ver arte, tu começa a trabalhar e conhecer artistas plásticos que retratam tudo isso, literatura, e isso tudo é muito vibrante. Então, o que eu quero te dizer? Sim, quando a gente olha o cacau do Brasil e olha pequenas comunidades ou regiões turísticas, como por exemplo o sul da Bahia, isso gera economia, isso gera receita naquele espaço, né? Então eu É acho um que catalisador. O cacau acaba se tornando um catalisador de mudança não só econômica, como social e cultural, porque ele é acaba isso. abrindo portas para outros produtos e para outros serviços ali serem vistos por causa desse interesse. Isso é muito legal. Claro,
desde que se mantenha um cuidado para que não se cause o oposto, né? O efeito oposto, o excesso de turismo, o excesso de, sabe, não acabe prejudicando a região, sempre com Mas eu muita não acho que parcimônia. vai acontecer um excesso, Nath. Assim, isso é muito, inclusive, por escolha. Não são todas as pessoas que têm um perfil de calçar uma bota de borracha, colocar, né, roupa. Não é um turismo fácil e Não é um simples turismo também. simples, mas é uma experiência. Eu recomendo que, para quem gosta de chocolate, visite pelo menos uma vez na vida uma fazenda de cacau, porque é impressionante. E aí, Nath, assim, só trazendo essa questão, né, do desenvolvimento de uma região, ou de um território, ou de uma comunidade. Hoje eu escolho trabalhar declaradamente nos meus eventos de degustações, nas minhas palestras e tal, e apoiam como marcas a minha expedição somente marcas que tenham alguma relação muito forte com a sustentabilidade. Então, hoje eu visito, eu propago, eu mostro fazendas que têm conservação de fauna e flora junto ao cacau. Eu não preciso desmatar para ter cacau, aliás, nem deve. Então, a forma de cultivo para mim, muito valiosa de ser contada, recontada, é essa, é de conservação produtiva, né? Então, só para te comentar que, assim, isso para mim também faz muito sentido, né? Contar sobre isso. Já que você tocou no assunto sobre as empresas, marcas, produtores, enfim, que fazem um trabalho sustentável, né? Como é que está esse tipo de trabalho? Há uma transição de empresas maiores tentando transformar o seu trabalho mais sustentável, ou apenas o surgimento de pequenos produtores mais sustentáveis? A indústria tá se mexendo, e quando eu falo da indústria, eu estou falando de indústria grande mesmo, como a gente fala de grande indústria, tentando trazer uma produção um pouco mais orgânica, um pouco mais saudável, um pouco menos, e aí quando eu falo disso, eu estou falando de indústrias alimentícias no geral, um pouco menos destrutiva. Dentro da indústria do chocolate, há um olhar especial para este lado da sustentabilidade, partindo das grandes marcas também, uma cobrança de público, de setor público e também de consumidor em relação a isso, ou é um trabalho de sustentabilidade feito mais pelos pequenos mesmo? É um fato, Nath, que os pequenos hoje, eles não entram no mercado. Uma marca hoje, Bean to Bar, posso estar errada, mas assim, de modo geral, todos eles têm esse olhar. Todos eles têm esse cuidado. Ele pode trabalhar sozinho na fábrica dele, mas ele vai escolher de uma fazenda que tem um cuidado e tal. As grandes indústrias, o que eu quero te comentar? Eu não sei te responder se elas estão correspondendo à expectativa nossa, sabe? Eu, tu, que temos esse olhar. Poxa, eu quero consumir algo que seja cultivado, um cacau que seja cultivado por pessoas que sejam tratadas, né, de uma maneira correta, trabalhista, que eu trate bem aquela roça de uma maneira ambiental e tal. Então, eu não sei te dizer hoje dados e fatos para comprovar se ela está rápida o suficiente para atender tudo isso. Mas sim, eu vejo a grande indústria em algumas situações tentando se mostrar mais próxima dessa questão sustentável. Existem algumas marcas que têm certificação orgânica, existem algumas marcas, Nath, que falam, hoje temos a nossa fazenda, então existe essa declaração. Em compensação, para um público que não dá bola para isso, ainda existe a indústria que atende um chocolate muito barato. Então, o que eu quero te dizer é que hoje todos os públicos estão sendo atendidos, o que é muito consciente e o que não tem nenhuma consciência em relação a isso. Tá? Não sei se eu te respondi, mas é isso. Não, Tá? respondeu. Era mais para entender mesmo, porque a gente sempre ouve as questões de sustentabilidade sendo pautadas pelos produtores menores, às vezes os produtores que têm menos capacidade financeira até para manter uma produção mais sustentável, porque a gente sabe que para instaurar muitas das coisas que tornam a nossa empresa mais sustentável economicamente, socialmente, e falando em questões de natureza, também existe um investimento, e às vezes o pequeno produtor é quem menos tem para investir, quem mais se dedica a investir nisso, né? Então era mais para entender se os grandes estão fazendo algum
Eu até o acho que esforço de dar um sim. passinho. Eu acredito que sim. Gostaria também de poder te responder com mais informação. Não tenho essa informação para te dar, assim, muito claro. Mas eu acho que sim. Espero. Bom, e quando a gente fala do chocolate na gastronomia, né? Porque já passou o tempo da gente achar que o chocolate é apenas uma sobremesa, pega um chocolatinho ali para comer na hora que dá vontade de doce. O chocolate já está sendo utilizado bastante na gastronomia, e eu não estou falando de sobremesa, né? Salgado também. A gente fala muito de harmonização de chocolate, não só com vinho, mas com outras bebidas, com destilados, enfim. Como é que está essa crescente do chocolate dentro dos menus, dentro dos restaurantes mais requisitados? Ele está aparecendo cada vez mais também em pratos salgados, não só em sobremesas? Eu vejo isso assim de uma maneira muito. Eu fico muito empolgada, Nath. Por quê? Eu gosto também de dizer, eu não sou sommelier, eu também não sou chefe. Então, mas eu opino e muitas vezes conduzo eventos de degustações de chocolates e que culmina num jantar de 4 passos elaborado por um chefe, e esse chefe normalmente trabalha comigo naquela elaboração desse menu. O que acontece? Muitos chefes ainda não usam, outros já usam o cacau e chocolate em preparações, e quando eles usam, é muito surpreendente, porque o público final não consegue imaginar que eu vou fazer um ragu e colocar um molho de chocolate, vai ficar incrível. E fica, entendeu? Então, o que é legal? Os chefes mais abertos a esse tipo de inovação, de um brainstorming assim maluco de trazer derivados de cacau e chocolate para um menu, eles são muito felizes, porque eles conseguem aplicar cacau e chocolate de maneiras muito surpreendentes. E o que eu quero te dizer é que quando tu apresenta isso para um público que gosta de gastronomia e que frequenta bons restaurantes e que viaja e que consegue acessar de uma forma tranquila qualquer tipo de produto, ainda assim ele fica muito surpreso. Então, cacau e chocolate, primeiro, é muito versátil. Segundo, quando ele é bem trabalhado pelo produtor de chocolate, ele traz expressões do seu terroir. Então, eu posso ter um chocolate floral, frutado, né? E que isso, dependendo de como vai ser aplicado, vai ficar incrível, vai ficar surpreendente. E eu, Nath, eu quero te dizer, uma ousadia minha falar isso para ti, mas assim, eu venho desconstruindo algumas questões de harmonizações entre chocolates e também derivados de cacau e bebida e comidas também. Então hoje, pelo meu projeto da expedição Cacau e Chocolate do Brasil, eu só trabalho com harmonizações com produtos brasileiros, feitos no Brasil. Então harmonizo, vou te dar um exemplo. Chocolate com mel, chocolate com queijo, chocolate com azeite, chocolate com diversas coisas aqui que a gente pode pensar. Chocolates com bebidas alcoólicas, várias, cachaças, espumante, vinho. E quando eu fui entendendo, em experimentar, eu acho que aí é uma tentativa e erro, e a gente vai normalmente ser muito feliz pelo princípio de similaridade na hora de harmonizar um chocolate com alguma bebida alcoólica. Existem combinações, Nath, absolutamente inusitadas. A gente quebra um pouco daquela cartilha que vocês sommeliers recebem. Faça esse chocolate com vinho do Porto, esse com tal. Isso não precisa ser assim. A gente pode usar o que eu tenho de potencial de sabor dos chocolates brasileiros e compreender, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Um chocolate 70 do sul da Bahia, ele tem muitas notas de banana passa, de frutas amarelas, ele tem uma leve acidez bacana. E quando eu entendi que ele ia muito bem com um espumante aqui da Serra ou com algum vinho feito na campanha gaúcha, eu comecei a compreender que eu tenho frutas amarelas aqui também e que por similaridade elas conversam na tua boca e que pode ser feliz a combinação. Então, são informações que é muito raro alguém já estar falando nisso, mas que eu digo, provem,
O único caminho mais fácil, assim, abre umas 4 ou 5 barras de chocolate, pega o teu rótulo, o que tu tiveres, e prova. E aí tu vai te surpreender. É impressionante. Isso é muito maluco, porque como sommeliers a gente sempre fala que é muito difícil indicar uma uva para harmonizar, como se ela fosse um vinho, por exemplo. Prato X, Merlot. Mas qual Merlot? Qual estilo? É um Merlot mais leve? É um Merlot mais quente? É um Merlot mais fresco? A gente sempre diz, calma, depende do tipo, nem todo vinho é igual. E aí a gente vai lá e faz, e eu tô aqui fazendo um super meia-culpa, vai lá e diz, chocolate ao leite, vinho tal, chocolate meio amargo, vinho tal. Mas qual chocolate ao leite? De qual região? Porque sim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no chocolate industrial, no chocolate que tem um sabor sempre quando é o leite e um sabor sempre quando é 70%, ignorando que existe terroir, ignorando, justamente porque a gente tem menos contato com esse tipo de produto, na verdade. É por ter menos contato com esse tipo de produto, a gente acaba assimilando que todo chocolate 50% é uma coisa, todo chocolate branco é a mesma coisa. E sim, a gente acaba fazendo com o chocolate o mesmo que muita gente faz com o vinho, que a gente diz não façam. Tudo depende, sim, do chocolate também depende. Também O chocolate do depende. sul da Bahia, chocolate do sul da Bahia não é igual ao chocolate do norte da Bahia. Tudo vai ser muito diferente. Eu não tinha nem me dado conta disso. Você falando, eu pensando, meu Deus, quanta dica furada que eu já devo ter dado. Não furada, eu acho que é um convite para experimentar. E, por exemplo, Nath, uma amêndoa de cacau caramelizadinha no açúcar do sul da Bahia, ele vai com um espumante rosé brut, né, X, muito bem, porque vai abrir todas as notas da amêndoa, vai potencializar as do espumante, então por que não? Ah, mas e se eu resolver experimentar com chardonnay? Tudo bem, mas da onde? Como? Então, experimentem. Eu vejo que a gente tem uma gama enorme de vinhos e de chocolates, então poderia fazer harmonizações todos os dias, experimentando combinações novas todos os dias, viu, Nath? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão escutando um jardineiro? Tem um soprador? Não? Então seguimos. Pronto. Não estou escutando, tá tudo certo. Se vocês não estão escutando o meu ventilador aqui turbo, eu não estou escutando jardineiro nenhum. Eu quero te fazer. Eu sei que deve ser mais delicado para você mencionar marca, porque, enfim, não trabalha diretamente com marcas, mas trabalha com várias, mas eu queria muito te pedir alguma. Não dica, vamos lá. Diz aí pro pessoal que quer conhecer um chocolate Bean Bar brasileiro, gostoso, com um trabalho bem feito, honesto, sustentável. Ó, show de bola. Eu não vou te pedir uma, não vou te pedir duas. Quantas você achar que deve nos falar aqui pro pessoal que está ouvindo e nunca teve contato? Porque, assim, uma coisa a gente tem uma ideia do que é o chocolate Bean Bar até a gente provar. E para mim foi realmente surpreendente descobrir que o que eu imaginava de sabor de chocolate não tinha nada a ver com o que eu provei quando eu provei um chocolate Bean Bar. O que eu estava provando antes era a baunilha, o extrato, e aí eu lembro de provar e dizer, gente, tem fruta, eu consigo identificar fruta nesse chocolate. Então é realmente uma experiência muito diferente, mas muita gente pode ter dificuldade de identificar o que é de fato um Bean Bar e o que é só um chocolate de uma marca industrial, mas com uma cara mais uma roupagem artesanal. Interessante, sim. Exato. Então, diz pra gente algumas marcas aqui que vale a pena o público conhecer, pesquisar, comprar pela internet, ou que vale conhecer para entender um pouquinho melhor do nosso terroir brasileiro. Nath, a gente vai até rir juntas aqui. Se eu falar só umas 3 ou 4, eu tenho os outros 30 parceiros da expedição que vão ficar bravos comigo. Então, eu vou recomendar para o pessoal algumas buscas. Primeiro delas, sempre um Bean to Bar vai estar escrito na sua embalagem Bean to Bar ou Tree to Bar. Normalmente vai ter origem, normalmente vai ter coordenadas geográficas, vai ter alguma informação que remeta à origem. A gente tem um site que é de uma amiga minha, chama-se concacau.com.br. Ela tem um mapeamento que eu consulto onde, por estado, eu encontro as marcas. Então, eu tenho 268 marcas mapeadas por ela. A gente pode depois escrever aqui no teu descritivo. Ali é uma forma de encontrar.
Eu tenho uma outra dica também. Quando a gente começa a olhar eventos ou premiações internacionais ou premiações brasileiras para cacau e chocolate, as marcas aparecem, tá? Então, é uma outra forma de busca. E se vocês seguirem o meu projeto da Expedição Cacau e Chocolate do Brasil, eu vou listar alguns aqui, os demais vão ter que me perdoar, porque são 30, mas a gente pode ter também algumas marcas bem interessantes. Então, vamos lá. A gente tem Baiani, que é em São Paulo, Luísa Bran, que é em São Paulo, feita com cacau e chocolate, com cacau selvagem do Pará, da Amazônia. Tem Môdaca, tem Cruzeiro do Sul, a gente tem Lalis, Juarléu, Galete, a Mission Chocolates, né, que tu acabaste de mencionar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Magian Cacau, feita em Porto Alegre. Acabou de ser recém-nascida essa marca aqui em Nova Petrópolis, chama-se Maná Chocolates. Então, assim, é uma gama de marcas que vale a pena explorar, e considerando que cada marca vai ter pelo menos 10 tipos, a gente tem chocolate para o resto da vida somente no mundo do Bean to Bar e do Tree to Bar brasileiro. Essas são algumas. Bom, enfim. então a gente, para encontrar o site da sua amiga é o comcacau.com.br, que lá ela faz essa lista maravilhosa. Isso. E o seu, Expedição Chocolate Cacau. Cacau e Chocolate. Não, o meu Instagram, Nath, é o Chocolate no Brasil. E eu tenho um blog também, que é o Chocolate no Brasil. Depois a gente passa aí direitinho para ficar o link. E coloca na descrição pro pessoal. Tem uma outra plataforma que também lista muitos chocolates premiados, também tem uma informação bacana, é Chocolatras Online. Também traz listas de chocolates premiados e assim por diante. Então, a gente tem um mundo de pessoas que são absolutamente focadas em falar sobre cacau e chocolate brasileiro e evidenciar o que a gente tem aqui de bacana. Nath, antes de ir para a próxima pergunta, eu queria te contar uma coisa e eu vou te mandar de presente. Já tá combinadíssimo. Eu comecei a experimentar cacau e chocolate Bean to Bar em 2011. Quando eu me dei conta que eu não entendia o que era aquele sabor novo, o que era a acidez, a astringência, o que era o floral, e que flor que é, se é branca, se é amarela, que fruta, se é calda, se é doce, se conserva, eu comecei a entender que eu precisava descobrir isso aí de uma forma. E a única forma que eu encontrei foi provando. Eu experimento muitas marcas, eu experimento tudo que tu pode imaginar em termos de chocolate Bean to Bar, muito. E aí eu fui tomando notas, então o meu escritório é cheio de anotações, e eu comecei a compreender que os descritivos de rodas de sabores, que para o vinho existe e para o mundo do charuto, do queijo e tal, existe também, as rodas de sabores traziam muita referência de produtos que a gente não tem aqui. O que eu fiz? Publiquei, e tenho o maior orgulho de contar, eu desconstruí a roda de sabores para chocolate e eu trouxe referências de biomas brasileiros. Então, no ponto ali onde eu falo de frutas amarelas, por exemplo, eu vou trazer butiá, que para nós é muito comum, e eu vou trazer cajá, e eu vou trazer uma fruta amazônica. Então, o que eu fiz? Eu compilei sensações para dar um suporte para quem vai degustar um chocolate brasileiro, de referências afetivas e referências da memória alimentar brasileira, trazendo informações brasileiras, referências de frutas, especiarias e tal. Então, eu vou te mandar esse mapa de presente e eu desconstruí, porque eu gosto de dizer isso também. O meu organismo pode perceber isso de uma forma diferente do teu. Eu não gosto de engessar uma degustação, nunca vou dizer se está bom, se está ruim, mas sim o que eu estou sentindo. Então, é uma visual fluido. Eu posso estar primeiro, resolver provar, antes de cheirar, eu posso cheirar e depois provar, eu posso fazer o que eu quiser, porque o chocolate é meu, né? O momento da degustação é muito individual. Então, esse mapa sensorial para chocolates, na minha opinião, é uma ferramenta bacana, porque ao provar um chocolate Bean to Bar, a gente se depara com sensações que a gente conhece, com
memórias e tal, e que às vezes a gente não sabe nomear, né? Então eu gosto de dizer que a gente tem sim lembranças aí que a gente pode usar para poder dar nome ao que está sentindo. E óbvio, gostar ou não, isso é muito subjetivo, né? Mas poder sentir, né? Experimentar. Essa parte sensorial, ela é uma parte que ela é muito gostosa e ao mesmo tempo muito subjetiva. A gente sabe que dá para tentar ela trazer ela um pouco para o lado objetivo, mas ela nunca vai deixar de perder a subjetividade da nossa percepção, né? E por isso que é tão gostoso estudar, porque a gente não termina nunca esse estudo. Ele muda conforme o alimento, ele muda conforme o estudo de desenvolvimento já desenvolvido sobre aquele alimento. Então, tem alimentos que você falou que já tem rodas de aromas desenvolvidas, podem ser europeias, podem ser nacionais, mas já tem. Alguns alimentos ainda não têm, então precisam se basear em outros. Assim, então, é um assunto que a gente vai eternamente. Eu, antes da gente encerrar, queria te pedir uma coisa. Você falou muito, e antes também, porque o pessoal sabe que a gente sempre bate um papo antes de começar a gravar. Você falou muito sobre a combinação de chocolate com diversas bebidas, com cachaça e etc. E eu adoro esses testes. E eu, especialmente, tive uma experiência muito boa uma vez, já faz alguns anos, num jantar harmonizado, que teoricamente deveria ser um jantar harmonizado com vinhos, mas num determinado momento, cada prato era servido por um chefe, e esse chefe vinha e explicava por que ele servia esse prato, e escolheu essa bebida. E uma das chefes serviu um mole de chocolate. Uhum. E ela disse, eu não vou servir vinho, porque, para mim, esse prato eu aprendi a fazer numa cervejaria artesanal onde ela trabalhou. E ela disse, e tem uma cerveja sour que, para mim, não existe nada que combine tanto com chocolate quanto isso. E eu fiquei assim, gente, mas primeiro, esse chocolate aqui na minha comida salgada, cerveja sour misturada, meu Deus, que horror. Foi a melhor harmonização da noite, de 8 pratos. Foi assim, ó, todo mundo na mesa ficou em choque. Então, e era uma coisa que eu nunca tinha pensado, chocolate com cerveja, ainda mais com cerveja sour. Cerveja sour tem um excesso de acidez. A gente geralmente não pensa muito em acidez quando a gente pensa em chocolate. Se é que pensou já um dia em acidez quando pensou em chocolate. Então eu gosto muito dessas experiências que me tiram do prumo, assim, me serviram aqui com uma cerveja, não fazia ideia do que seria e fiquei encantada. Dá um exercício para quem está em casa fazer, que não seja com alguma coisa que seja assim. Pode ser você falou que faz harmonização com azeite de oliva, que faz com cachaça. Eu sei que é muito difícil quando a gente está falando de chocolate, porque aí depende do terroir, etc. Mas vamos tentar fazer uma coisa mais genérica, uma combinação que você gosta muito, um tipo de chocolate com um tipo de bebida, para o pessoal testar em casa, uma coisa que ninguém podia esperar, assim, que fosse combinar. Pronto, eu vou te dar 3 que eu acho que podem ser felizes, tá? Tem um chocolate com especiarias da Cabruca. Cabruca é esse sistema agroflorestal. É um chocolate bem potente, de força. E ele é muito bacana quando experimentado com mel. Mel. Peguei um pedacinho, botei uma colherinha de mel e vai tudo para a boca. Gente, é algo impressionante. Sempre que eu faço nos meus eventos, as pessoas ficam, opa, o que é isso? Então, é uma situação diferentona. Um chocolate ao leite, sei lá, uns 45%, bacana, também Bintsubar, que eu experimente com azeite de oliva, também da mesma forma. Coloquei o chocolate, deixo derreter, mastigo levemente, deixo ele se espalhar pela boca, pela cavidade toda e coloco uma colherinha de azeite de oliva na boca. As gorduras vão se misturar na tua boca e vai gerar um terceiro sabor, que não é nem de um nem de outro. E isso, Nath, tu pode fazer com qualquer graduação, até com chocolate branco, chocolate ao leite, um chocolate mais intenso. Mas eu recomendo mais os chocolates ao leite com azeite brasileiro, tá? Então eu hoje uso muito um azeite que é da Campanha Gaúcha. Então a gente vai transitando por aí. Amêndoa de cacau caramelizada, provada com uma espumante brute, de modo geral. Não é? Vai ficar incrível. Essa eu preciso provar. Prova.
Deixa eu ver. Tem várias. Eu falo porque eu sou assim, ó, eu sou uma grande fã de crocância. Então, o chocolate, pra mim, eu preciso que ele tenha alguma crocância junto. Ou um nibs de cacau por cima. Alguma coisinha, uma castanha misturada. Eu adoro crocância. E aí, pensando na castanha caramelizada, que já tem um excessinho de crocância ali, com um dulçor e um espumante brute por cima, eu preciso encontrar uma castanha agora. Agora, depois, quando terminar aqui, eu já te digo onde tu vais encontrar em São Paulo. Me conta onde comprar, por favor, porque eu preciso muito. Nath, quando eu fizer um evento em São Paulo, tu já és minha convidada. Porque o que eu faço? Já estou lá. Já estou confirmada. Pronto, já confirmou. Porque o que eu faço? A cada evento eu monto uma matriz de degustação diferente. Então, se tu fores em 5 eventos meus, nenhum deles vai ser igual. Diferente. Nenhum. E tem uma outra dica que é interessante. Existe uma aguardente que é feita a partir do mel do cacau. Também em São Paulo tu vais encontrar. Essa aguardente, ela pode ser envelhecida ou não. E eu gosto de fazer uma harmonização, vai achar uma maluquice. Sabe aquela casquinha de laranja cristalizada que a gente compra aqui na Serra? Adoro. Pronto. Vi receita disso essa semana. Falei pro Thiago, vou fazer isso aqui. Experimenta. Fica uma coisa assim, uou! Então, os derivados de cacau também entram nessa degustação. Existem balsâmico de cacau, vinagre de cacau, esse aguardente de mel de cacau, geleia de mel de cacau, com algum queijo mais mole. Então, existem muitas combinações. Muitas, muitas mesmo. E eu gosto de dizer que muitos dos produtos a gente tem em casa. Mel, azeite. Eu posso ter um vinho que não precisa, Nath, ser o vinho mais caro da tua adega. Ele pode ser um vinho, aquele que a gente abre para assistir a novela da Globo, entendeu? A novela. Ou pode ser um rótulo mais complexo, também vai ficar bacana. Mas a minha recomendação é sempre assim. Tem um rótulo, trago 3 ou 4 ou 5 chocolates. E de preferência com concentrações diferentes. Então, posso pegar um ao leite, um branco, um 70 com cupuaçu. E manda ver. Não tenham medo de experimentar. Se lancem nessa brincadeira, porque ela pode ser feita de uma maneira muito leve, né? Não existe regra de que vai dar certo assim ou assado, de que tem que ser. Eu gosto muito de deixar o meu cliente muito livre para ele vivenciar. E pode ser que ele deteste aquela coisa ou que ele ame e resolva repetir. Olha, eu adorei. Pode ser, inclusive, que na repetição ele não goste, porque depende muito também de como a gente está se sentindo naquele dia. Isso é um clássico da gente. Um grande clássico é degustar às cegas o mesmo vinho em 2 dias diferentes e achar que ele. Num dia ele é maravilhoso e no outro dia ele está horroroso. Dá pontuação muito alta num dia, depende do nosso dia também. Mas eu gostei muito dessa ideia que você estava falando sobre pegar 5 chocolates diferentes e provar com o vinho que você estiver tomando. E eu vou dar uma dica para quem estiver nos ouvindo nesse sentido, que é não só perceber se ficou bom, se você gostou, para aproveitar essa experiência, porque algumas combinações, a gente sabe que a gente, quando fica testando a harmonização, a gente sabe que muita coisa a gente testa é horrível. Não vai dar certo. Mas a gente precisa prestar atenção no horrível para entender por que é horrível. Então, assim, para quem for fazer essa experiência, já faz assim, ó. Na hora que provar o vinho e o chocolate, tente não só ver se combinou, não combinou, melhorou, não melhorou. Tente entender o que aconteceu. Quando eu provei esse chocolate com esse vinho, o chocolate ficou mais amargo do que ele era, ou o vinho ficou mais amargo, ou o vinho parece menos ácido. Tente entender também, porque isso vai ajudar na hora de pensar depois nas próximas harmonizações. Um chocolate ao leite com esse vinho vai deixar o vinho menos ácido, ou mais ácido, ou assim, ou assado. Tentem não só medir se gostou ou não gostou da combinação, mas também perceber o que mudou. Prova o vinho, come o chocolate, prova o vinho de novo e percebe como esse vinho mudou. Ele ficou a sensação de mais encorpado, de menos encorpado, de mais tanino, de menos tanino, porque a interferência dos alimentos muda muito o vinho. Então, assim, só para não ficar com aquela coisa tipo, essa combinação ficou horrorosa, não gostei. Aprende com o erro também para entender o que aconteceu, por que ficou horroroso. Porque esse chocolate tinha muito açúcar,
pouco açúcar? Porque esse vinho tinha muito açúcar? Pouco açúcar? Vai tentando entender o que um alimento faz, de como um alimento altera o outro na combinação, que é um exercício maravilhoso. Maravilhoso. Ju. E, antes de terminar, converse com pessoas que estejam contigo, porque é muito interessante a troca do que está acontecendo. Registre e não desiste, né? Eu acho que o mais importante é deixar fluir e experimentar de fato, porque assim, realmente existe, mora nesse espaço uma experiência gastronômica assim especial demais, tá? E eu já tô te convidando que a gente vai fazer isso juntas, viu, Nath? É isso que eu quero, gente. Me chamem para comer chocolate. Nem precisa da bebida, não tô brincando, precisa sim. Mas me chamem para comer chocolate. Combinado. Já tô feliz, já quero saber. Já me avisa quando vai ser essa próxima data que você vier para São Paulo. Ju, eu amei bater esse papo. Eu acho que tem muito mais coisas ainda para a gente explorar no universo do chocolate. E digo mais, não só do chocolate, do cacau, dos outros produtos que são à base de cacau, não só o chocolate. Você falou aí do mel de cacau, já me veio um monte de ideia, porque o mel de cacau tá aparecendo muito. Eu já tenho visto mel. Exatamente, eu tenho visto em drinks, eu tenho visto em prateleira para vender o mel de cacau, que é uma coisa que não era tão comum de se ver. Então, eu já vejo que a gente já está encarando o cacau não só como o que dá origem ao chocolate, mas como um fruto que dá origem a muitas outras coisas e que move uma comunidade importante no Brasil, que tem uma importância cultural muito importante no Brasil. Então, eu acho que a gente tem mais papos por aí para falar de cacau, não só de chocolate. Mas eu já amei essa introdução, já me desconstruiu muita ideia, já me deu muita vontade de brincar de harmonização. Especialmente que eu lembrei que eu tive... A primeira vez que eu provei um chocolate 100%, eu lembro de botar na boca e pensar, parece uísque! Eu lembro, eu tenho um certo trauma com uísque na minha vida. E eu lembro que a primeira coisa que me veio na cabeça é que aquele chocolate tinha sabor ou aroma que me lembrava uísque. Na hora eu não gostei, mas aí depois eu fiquei pensando, gente, existe toda uma gama de sabores que a gente não alcança, porque a gente está acostumado a comer o cacau, o chocolate normal do supermercado e tudo mais. Então tem muita coisa para explorar, muita coisa para a gente aprender. E eu ainda vou, com certeza, bater muitos papos com você sobre outros produtos do cacau. Com certeza. Gil, eu quero te agradecer demais o teu tempo, todas as tuas explicações. Eu amei aprender. Deixa aqui mais uma vez a tua rede social para quem está nos ouvindo te seguir, por favor. Pronto. O Instagram é onde eu mais me encontro. É o Chocolate no Brasil. No singular e no Brasil. Ali a gente se encontra e, assim, eu vou adorar conversar mais contigo. Quem tiver dúvidas, quem tiver insights, pode me chamar. Eu dou assunto e converso sobre isso sempre. E, assim, te agradecer demais, porque eu também já fiquei com algumas ideias aqui, Nath. A gente sempre pode avançar. E foi uma delícia, assim, poder conversar sobre o que eu faço, né? Cruzar com o que tu fazes também. E com que outros profissionais que estão aí de uma forma belíssima, trabalhando com vinho e que podem olhar o cacau e chocolate de uma maneira mais atenta também. Então, esse é o convite. Exatamente. Aqui. Olhem cacau e chocolate, pessoal do vinho. E vamos lá. Obrigada. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. O que eu não souber, eu mando para a Ju. Ou vocês podem mandar direto para a Ju. Ela já passou o contato da rede social dela. Com certeza, se vocês quiserem entrar no blog também, ou no blog da amiga dela, que tem aquela lista maravilhosa dos 20 bar do Brasil, Exato. que eu já estou muito interessada. E vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, pesquisar isso agora, assim que terminar de gravar. Vocês podem mandar lá no Instagram dela também. Sigam a Ju. Vamos provar mais cacau gostoso, mais chocolate gostoso, porque a gente mora num país que tem produtos absurdamente incríveis. É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Beijo, Nath.